Exemplo, que a base é 2 e a altura é 3. Ok? Ok. Qual que é a área desse triângulo? É base vezes altura dividir por 2. 3. 3. Pronto. Agora, se tu tiveres um triângulo proporcional que seja o dobro do tamanho. Bem, então tu vai ter aqui um tamanho 6 e aqui 4. Como tu podes perceber, nós estamos a falar de um triângulo semelhante, porque é o dobro. Então tu Pois. tens congruência, a gente chama de congruência também. Qual que vai ser a área? Espera-se que seja essa proporcionalidade ao quadrado multiplicada, ou seja, se é o dobro, então eu espero que seja 3 vezes o dobro ao quadrado, ou seja, 3 vezes 4. A princípio, para essa área dá 12. E de fato vai dar 12. 24 de dividir por 2 dá 12, né? Uhum. Isso. Ou seja, nós percebemos uma proporção entre eles. É muito fácil pegar a proporção, é só pegar os dois lados que são semelhantes. Vai dar a mesma resposta, perceba, né? Ambas vão dar 2. Esse é o valor do kappa, constante de proporcionalidade, ok? Uhum. Então, caso tu queira saber qual é a área, é só pegar a área e multiplicar pelo kappa ao quadrado, que no caso Ok. é 2, ok? Ok. Então tá. Continuando. Segunda consequência, tu podes criar um triângulo congruente se tu quiseres. A única coisa que tu precisas é pegar um triângulo e cortar ele com uma reta paralela numa parte dele. Por exemplo, nós pegamos uma paralela à base, percebe? Sim. E daí eu cortei ele no meio, pronto. Percebeu a ideia? Sim. Tens dois paralelos, dois triângulos semelhantes aí. E daí, se tu quiseres, de alguma forma, né, buscar uma proporcionalidade, pode ser metade, pode ser capa e por aí vai, tá bom? Uhum. Então tá bom. E a terceira consequência, se pelo ponto médio de um lado de um triângulo traçarmos uma reta paralela, ela encontrará o terceiro lado de seu ponto médio. Isso aqui tu não vai usar para nada. Agora, isso aqui tu vai usar para muita coisa. Veja só. Um homem de 1,80 de altura projeta uma sombra de 2,70 de comprimento Uhum. no instante em que um poste projeta uma sombra de 9,60. Uhum. Mas bem semelhantes, como tu pode perceber, tu tem um ângulo de 90 graus, tu tens o mesmo ângulo aqui. Como é que eu sei que é o mesmo ângulo aqui? Porque o que causa a sombra é a luz do sol, não é mesmo? É, pois. Pois. Então imagina, aqui está o chão. Aqui está o rapaz. E o sol está com uma determinada inclinação. Uhum. Né? Tu sabes que diferentes horas do dia o sol faz diferentes sombras, não é mesmo? Sim. Então, por exemplo, se ele for fazer aqui, tu tens isso, por exemplo. Mas se tu tiveres um negócio assim, bem, o sol tá em cima de todo mundo, claro que no meu desenho não ficou assim a coisa mais em cima possível, né? Mas tu percebes o que eu quero dizer, né? Então a Sim, sim. sombra vai ser igual também. Ou melhor, não que a sombra vai ser igual, a sombra vai ser diferente, mas o raio solar que causa tem a mesma inclinação. É isso que eu quis dizer. A projeção é igual. Exatamente, é o mesmo θ. E aqui é o mesmo ângulo reto. Então nós estamos Uhum. a falar de triângulos semelhantes, ok? Ok. Porque tem dois ângulos iguais. Porque tem dois ângulos iguais e pelo menos um lado proporcional. Lados Ok. proporcionais, certo? Uhum. Lembra que na aula passada eu falei sobre os casos de congruência? Ó, ângulo, ângulo, dois ângulos é suficiente, exatamente, é um dos casos, né? Lado, ângulo, lado, é verdade, dois ângulos são suficientes. Não Uhum. precisava nem ter um lado de proporcionalidade, você tá certa. Até porque não faz sentido eu comparar com um lado só. Teria que Pois. comparar com dois. Porque é um Hum, triângulo. exatamente. Então, dois ângulos foram suficientes para perceber isso, muito bem. Muito bem, então é isso que está acontecendo ali, né? Agora ele está a perguntar para nós
uma coisa muito curiosa. Qual é a altura do poste? Ele falou a altura do rapaz, falou o tamanho das sombras e que é a altura do poste agora. Com semelhança de triângulos, a gente consegue encontrar isso. Por quê? Porque nós gostamos de falar assim na matemática. 180 está para x, da mesma forma que 270 está para 9,60. Ok? Pois, são os Percebe? mesmos lados, mas em triângulos diferentes. Exatamente. Então, tu podes criar uma divisão entre esses lados para que tu. Usar uma regra de três. Exato. Exatamente. Ah, muito bem. Percebeu bem a ideia, gostei. Fiz os Então, exercícios. percebi que tu percebeu. Bem, eu vou te pedir um problema parecidinho, tá bom? Ah, Vamos ver se nós temos um parecidinho. Olha, eu gostei desse aqui. É de uma universidade aqui do Brasil. eu fiz esse já. Ah, tu fizesse? Ô, louco. Sim. Tu estás bem demais nessa matéria. Qual que tu não fizesse aqui? Tem algum que tu não Eu conseguisse fiz fazer? até o 27, essa página toda eu fiz. Não fizesse essa página toda. Tá, o que que tem de novo aqui? Teorema de Pitágoras, Oh, ok. ok? Então eu acho que tu podes fazer um teorema de Pitágoras, porque tu me falou que isso tu sabes, né? Sabe? Falasse pra mim que sabes o teorema de Não Pitágoras. sei se lembro, mas posso tentar. Pronto. Então tentas, tá? Tá bem. Quando tu tentares, tu me falas, tá bom? Uhum.
Acabei. Eu achei que pro teu nível de conhecimento, que tu és muito boa em matemática, tu demorasse um pouco, mas também escrevesse aqui a Bíblia inteira, vamos ver. Não escrevi muito. Mas é só que eu já não me lembrava de Pitágoras. Tipo, peguei 5 minutos para lembrar-me e depois estava bom. Mas Percebo. Não tem problema. É só por costume, né? Tô acostumado contigo fazendo as coisas mais eu vou rápido. mais rápido normalmente. Eu não tenho pressa. É só porque eu achei que tu não estavas a entender, ok? Não, entendi. Então tá, a primeira parte que tu tinhas que achar era essa, que não é a hipotenusa. Hum, Portanto, tu fizesse certo, porque tu não comparasse com a hipotenusa, né? Mas depois era a hipotenusa desse triângulo. Quando tu fizesse esse vermelhinho aqui, tu encontrasse 15. Muito bem. sim. Mas depois não é? Ah, sim, é do outro triângulo vermelho. Ah, sim, pois. Sim. Bem, é um lado comum aos dois triângulos, né? Eu Uhum. quero que tu percebas uma coisa. Eu já sei qual é a resposta aqui, sem fazer teorema de Pitágoras. Eu sei que é 12. E como é que eu sei que é 12? Porque isso aqui é um triângulo pitagórico. É um Uhum. triângulo que segue essa proporcionalidade aqui, ó. 3, 4, 5. Né? Pensando na ideia de proporcionalidade, que nós acabamos de ver, né? Triângulos congruentes, os múltiplos também seguem a mesma lógica. Então, quais são os múltiplos que aconteceram aqui? Vezes 3, não é mesmo? 9, 12, 15. Percebeu? Pois. Só que isso só funciona quando tu percebes essa proporcionalidade. Eu não conhecia isso. Não conhecias? Ah, isso Não. aqui é bem legal, né? Isso aqui resolve contas rapidinho, para Ok, que tu não precise ficar fazendo contas atrás de contas, né? ok. Pois, muito bem. Então, podemos continuar. Deixa eu pegar aqui. Bem, Pitágoras, tu não precisas perder teu tempo, parece que tu és boa, já sabias isso, o que tu tens que aprender é seno, cosseno e tangente. É só a fórmula, Pitágoras. Qual é a fórmula? Uma Não tem vez. mais nada. É. Muito bem. Ah, olha só, Uhum. nós estamos a aprender, estamos a falar, já faz 2 aulas, de triângulos congruentes, triângulos que têm uma proporcionalidade, certo? Certo. Como tu podes ver aqui, esses triângulos são todos triângulos proporcionais. Eles apresentam os mesmos ângulos. São triângulos Hum. proporcionais. Então, eu posso pensar, é claro, nesse triângulo aqui, ou posso pensar nesse triângulo aqui, Uhum. e posso pensar nesse aqui também. Todos vão apresentar o mesmo ângulo alfa no canto, certo? Certo. Muito bem. Agora, se eles vão apresentar o mesmo ângulo alfa no canto, significa que vai aparecer na prática aquele capa que nós estávamos a falar, caso a gente busque relação entre esses tamanhos, não é mesmo? Veja só, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o tamanho de AC e está dividindo pelo tamanho de BC. Uhum. Ele está dizendo, e de fato a gente acabou de perceber isso na aula, né? No começo da aula, que se eu pegar o tamanho de A1, C1, né, esse tamanho aqui, e dividir por esse tamanho aqui, vai dar a mesma coisa que ter pegado esse aqui e dividir por esse tamanho aqui. Que vai dar a mesma Uhum. coisa que ter pegado esse aqui e dividir por esse. Vai Uhum. dar o mesmo valor. Por quê? Porque os triângulos são semelhantes, como nós estamos a falar. Esse valor nós estávamos a chamar de capa, lembra? Sim. Isso. Muito bem. Acontece que é interessante perceber que esse capa poderia mudar se nós tivéssemos um ângulo aqui diferente. Se o ângulo fosse um outro ângulo, o alfa, o capa de Uhum. todas essas combinações seria diferente, não é mesmo? Sim. Muito bem. Então, nós vamos chamar isso de seno. Olha só. Só que o seno é o seno de um ângulo. Hum. Por quê? Porque é aquele capa, que eu estou chamando de seno agora, né? Veja só, AC sobre BC, AC sobre BC, tá vendo?
Isso. Uhum. Esse capa, ele simplesmente é um valor que tem a ver com a proporcionalidade, com os tamanhos do triângulo, mas que tem, vamos dizer assim, que está relacionado com o valor do ângulo. Porque para um triângulo desse tamanhozinho, um triângulo do tamanho da França, vai ser o mesmo seno, contanto que o ângulo aqui seja o mesmo, ok? Sim, ok. Maravilha. Então a ideia que eu quero que tu tenhas é isso, que tu podes pensar o seno pelo ponto de, tu podes pensar o seno, e tu tens que pensar ele, na verdade, pelo ponto de vista do ângulo, mas tu também podes encontrar o valor do seno, do cosseno e da tangente também, nós vamos ver, tendo o tamanho dos lados do triângulo onde tu observasse aquele ângulo alfa, percebe? É o lado oposto sobre. No caso, a fórmula do seno é isso. Chegasse a estudar Ok. um pouco isso sem mim? Sim, falei disso com a minha amiga e ela deu-me tipo todas as fórmulas: o seno, cosseno e a tangente. Muito bem, muito bem. Agora, estávamos a falar então do que seria o AC e o BC. Quando eu olho para o ângulo alfa, eu penso AC como o cateto oposto dele, tá lá do outro lado. Enquanto o Ok. BC é a hipotenusa, independente do ângulo que eu esteja a trabalhar. Uhum. Agora, se eu quiser trabalhar então com o cateto adjacente, adjacente significa ao lado, nas adjacências, ok? Uhum. Isso. Ah, Podemos ter o cosseno e a o tangente. seno, exatamente. E vai ter muitas situações onde nós não temos informação alguma sobre a hipotenusa. Até porque, se Ok. tu parares para pensar, a hipotenusa ela é um ângulo, né? Ela tem uma inclinação de modo geral. Quando a gente Uhum. pensa em triângulos na vida real, né? Ok. Ah, então, a ideia é essa. Agora, o que que eu estava a falar mesmo? Ah, sim, daí o que que a gente tem que usar mais? A tangente. A tangente é muito importante. Claro que tudo isso que nós estamos a ver, né? Por que que nós estamos a ver isso agora? Porque nas explicações passadas nós vimos tudo isso acontecendo dentro de um círculo, lembra? Então a Sim. gente vai ter que escalar a dificuldade aqui do problema para isso, eventualmente. Mas por hora tu tens que dominar bem os senos e os cossenos. Eles têm um monte de propriedades que é importante tu saber, até porque tem que utilizar elas lá no exame nacional, né? Nós até vimos, né? Uhum. Pois. Então, muito bem. Primeira propriedade, a propriedade mais importante da trigonometria. Essa eu conheço. Conheces, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Muito bem. Hum, Vamos para a próxima. Tem toda a explicação do porquê aqui, mas vamos deixar isso de lado, tá? Tá bem. O seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do seu complemento. Ou seja, o que que isso tem a ver? Ele é uma observação prática do que nós percebemos no triângulo. Porque tu mesmo acabaste de falar para mim que o seno tinha a ver com o cateto oposto, certo? Uhum. Isso. Então, olha só. Se eu estiver a falar aqui do ângulo beta, ou melhor, do ângulo alfa, vamos pensar no ângulo alfa, Uhum. o seno vai estar se associando com o lado B, né? O seno vai ser B sobre A. Uhum. Mas, se eu pensar no ângulo beta, o seno vai estar com C. Sim. Isso. Mas pensando também no ângulo beta, o cosseno vai estar com o B. Da mesma forma que o seno do alfa estava com o B. Tá a Uhum. ver? Então, para um dos ângulos, aquilo que se relaciona com o cosseno, o outro ângulo do triângulo retângulo vai estar se associando com o cosseno. Sim. Se relaciona com o seno, o outro se relaciona com o cosseno. Mas, nós podemos ir além até. Por quê? Porque esses ângulos eles se relacionam também pelos seus valores. Como nós estamos a falar de um triângulo retângulo, um triângulo de 90 graus, aqui, Uhum. nós podemos entender que, como todo triângulo, quando somam-se os seus ângulos dá 180, isso vai acontecer aqui também, ou seja, alfa mais beta mais 90 é 180. Então, com certeza, eu posso afirmar que alfa mais beta é igual a 90, né?
Sim. Vai dar 180. Ou seja, eu posso afirmar também que o beta é 90 menos alfa. Então é isso que Não, está acontecendo aqui, percebeu? não é também porque isso é um triângulo retângulo e se meter um outro triângulo colado dá um retângulo e tem que ser 90 em todo lado. Todos os ângulos depois, então. Olha, quando nós estamos a falar de triângulo, dá para tu fazeres muita coisa, tá? Então eu não duvido que a tua ideia faça sentido. Deve Tá bem. fazer todo o sentido do mundo. Mas aí tu terias que me mostrar com desenho, tá bom? Muito bem. Então, show de bola. Agora, percebeu aqui a ideia, então, né? Sim, percebi. Então tá bom. E a última relação é essa aqui. Tangente seno de alfa, ou melhor, a tangente, além de ser dada pelos tamanhos que nós estamos a falar ali, também pode ser dada pelos ângulos, pelos próprios senos e cossenos, ok? Uhum. Isso. Então, maravilha. Mas então eu tenho que ter os ângulos para fazer isso. Ou tenho que encontrar os ângulos antes de fazer isso. Vai depender das informações que o enunciado te dá, percebe? Pode ser Uhum. que seja um problema onde ele te dá muitas informações de ângulo. Então, tu pode usar essa fórmula aqui, caso tu queiras achar a tangente. Ok. Pode ser um outro problema que ele te dê mais lados. Vai depender disso, tá? Uhum. Pois, agora vamos ver aqui. Vamos ver esse problema. Eu gosto muito desse problema 2 aqui. Sabendo que alfa é um ângulo agudo de um triângulo retângulo e que cosseno de 90 graus menos alfa é um terço, calcule o valor da tangente. Olha só. Então, vamos ver ele utilizando todas as três propriedades que a gente viu até agora para resolver esse problema. A gente vai saber a tangente de alfa. Mandei o desenho se você quiser perceber o que eu estava a dizer. Ah, tá. Tu pensou num triângulo como um retângulo, né? Como metade Tipo, de um metade retângulo. do retângulo. É, sim. Ah, isso aí só vai funcionar se não for um retângulo, se for um quadrado, tá? Porque não dá para afirmar, Ah, não dá para afirmar que ele está fazendo 90 graus ali, 45 graus, né? Para ficar metade, metade. ok, pois. Tá bem. Então tem que Ok. tomar cuidado com isso. Ok. Mas a tua ideia faz sentido. Tá. Então tá bom. Nós queremos achar tangente. Vamos lembrar que tangente é seno por cosseno. Então, se eu Sim, conseguir achar o valor do seno e do cosseno, eu acho a tangente. sim. Ele já nos deu esse valor aqui, cosseno de 90 menos alfa. Mas a gente acabou de aprender que isso é igual a seno. Então, eu tenho o valor do seno, um terço, certo? Sim, ok. Sim. Certo. Agora que eu tenho seno, pela propriedade fundamental da trigonometria, que tu disse que tu conhece, dá para achar o cosseno. Sempre. Hum. Sempre que tu tiveres um, tu consegue achar o outro. Usando Hum. a propriedade fundamental da trigonometria, tá? Tá bem, ok. Então, a ideia é essa. Veja que ele usou a propriedade, achou o valor do cosseno depois de jogar números para o lado, fazer raízes, coisas do Hum. gênero, ok? Ok. Então, agora que ele tem o seno e tem o cosseno, né? Teve que tomar um cuidado com as raízes aí, tome cuidado também quando tu fores fazer. Hein? Uhum. Ele chega da resposta simplesmente a dividir aqui, né? Dividido as duas frações, simplificou algumas coisas e chegou nisso, ok? Uhum. Pois pronto. Então, parece que tu percebeste bem. Uhum. Portanto, eu vou te pedir uma coisa. Fazer o exercício. Exatamente. Só que esse exercício demanda mais do que apenas saberes trigonometria. Vai Ok. ser necessário aqui perceber também um sistema de equações, ok? Eu vou te mostrar. Ok. Ó, tu podes pensar, para fechar o triângulo e ficar tudo muito bem desenhado, algo assim, né? Vamos dizer assim, tem um triângulo maior aqui, certo? Aham. E tem outro triângulo menor. Porém, ambos têm a mesma base.
Não é? Se tu parasse para pensar, o tamanho dos dois é o mesmo, né? Na base, certo? Sim, ok. Isso. Bem, com tudo que nós já falamos nessa explicação, tens já ferramenta suficiente para resolver esse problema. Só que o jeito para tu resolver esse problema vai ser escrevendo um sistema de equações. Algumas equações para o triângulo ali vermelho e outras equações para o triângulo verde, tá? Uhum. Outra coisa, nós estamos interessados na altura, né? Aqui, ó. Cadê a pergunta? Qual a altura? Então nós estamos interessados, querendo ou não, no cateto oposto desses ângulozinhos, né? Uhum. Mas nós não temos informação alguma sobre a hipotenusa. Nós temos uma informação interessante sobre a base. Nós não sabemos o seu Uhum. valor, mas as bases são iguais, certo? Ok. Então tu tens essa variável que tu não sabe e tu tens a altura que tu não sabe. Tu tem duas coisas que tu não sabe, certo? Eu não sei grande coisa. Tu não tem duas coisas, mas tu pode construir duas equações. Uma para um Ok. triângulo, outra para outro. E daí, com essas duas coisas que você não sabe, mas com duas equações, tu consegue resolver o sistema, ok? Ok. Então tente um pouquinho. Te dei a ideia. Agora tu tentas um pouquinho, se não conseguir, não tem problema, tá? Tá.
Cheguei longe, mas não sei fazer agora, estou bloqueada, não sei como isolar a altura. Não sabe como isolar a altura? Hum. Bem, tu pode pensar que a altura do vermelho, né? A altura vermelha, tu pode chamar de H, certo? Uhum, E a altura do verde é H menos 5. sim. Bem, Não, vamos ver mas como. eu já fiz, tipo, o sistema de equação e tudo, mas eu tenho H e H menos 5, mas não sei como tirar o H de lá. Onde estão as duas equações aqui? Assim, e a beira é... Tá, mas tu tinhas que ter colocado o valor da tangente de 20 e da tangente de 18, né? Porque o enunciado falou esses valores, certo? Aqui. Tá bem, mas posso fazer a beira no passo que eu fiz depois, não faz, dá igual, não?
Tu isolasse o D aqui. O que tu fizesse foi bom, tu igualou eles. E agora tu vai jogar esses valores. E agora tu queres isolar o H e não sabe como? Não. Ai, meu Eu fico Deus do sempre céu, bloqueada em eu não coisas estúpidas. percebo. A coisa mais boba tu não sabes fazer. Mas E é aqui eu vou fazer. sempre. Isso aqui tu já sabes o que tu tens que fazer, né? Aham. Pois é. Não, Então, então o mas eu quê? não tenho H. Tu não tens o H, mas tu vai fazer a multiplicação cruzada, vai isolar ele e vai chegar na resposta, certo? Ah, talvez. Né? Por exemplo, 2x mais 5 igual a 3x mais 1. Como é que tu encontras o valor do x? Não é passando todo mundo que tem x para um lado e quem não tem para o outro? Sim. Faz a conta, passa dividindo, certo? Você quer que eu multiplique o H que está lá em cima com a tangente de 18 Sim, e o outro com. Ok. pela multiplicação cruzada, é isso, né? Ok. Posso ter os valores, Tu tens os valores, pronto, daí vai ficar bem fácil, percebeu? mas eu não escrevi os valores. Tu não escrevesse, mas tá lá anunciado. Eu vou, bem, infelizmente, né? Mas tu já sabes como terminar, certo? Uhum. Então está bem. E eu gostei bastante que tu foi direto ao ponto, né? Alguns alunos meus, quando eles vão resolver esse problema, eles primeiro encontram o tamanho da base, o que é desnecessário, né? Porque o problema está pedindo a altura, Uhum. percebe? Pois. Sim. Então tu fosse bem aonde precisava. Muito bem. Uhum. Então está bom. Bem, eu acho que é isso. Te enviei as coisas lá no WhatsApp, então quando tu quiser. Bem, Aham. tens que ver lá sobre as nossas explicações da semana que Sim, vou vem, ter né? que pagar também. É só Isso. segunda que eu não posso e depois o resto tá bom. Posso. Então está bem. Tchauzinho, até. Tchau. Posso Diga. só ter, se você tiver outros exercícios com sistema de equação assim, eu, Claro, eu eu vou. tenho que treinar que não é muito fluido. Tu precisa saber isolar o X. Se por acaso tu não souberes isolar o X, é Não. problema. Ok? É, obrigada. Então está bem. Eu vou procurar sim e te envio, tá? Tchauzinho. Tá bem, bom fim de semana. Você também.